Deus te abençoe. Obrigado, Rob. Feliz sábado, igreja. Tá bom? Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez para levar a mensagem. Confesso, ainda continuo nervoso, apesar de estar... Mas, conforme vai passando, a gente vai se adaptando. É engraçado porque a mensagem, ela veio já faz algum tempo, essa mensagem, só que eu não sabia como construir ela. Eu estava escutando um podcast e aí veio uma história e essa história me chamou a atenção em algumas partes. É uma história infantil ainda. E me chamou muita atenção para o nosso meio cristão. E aí a mensagem, o título hoje é O Caminho, uma jornada de fé e esperança. Antes de começar, a gente vai fazer mais uma oração, pedindo para Deus abençoar o pregador, porque está nervoso. Tá? Senhor Deus, eu peço que o Senhor me use para levar essa mensagem. Que o Senhor possa, a partir de agora, falar através de mim. Que cada palavra que sair da minha boca seja para levar essa mensagem aos corações daqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão aqui no culto. Abençoe cada família que está presente. E aquelas que não puderam vir, também que o Senhor esteja com elas. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, gente. A mensagem, como eu já falei, é o caminho. Uma jornada de fé e esperança. Obrigado. Bom, mas caminho... Quantos caminhos nós temos para seguir? Na verdade, nós temos dois caminhos para seguir. Nós temos o caminho de Deus, o caminho do bem, ou o caminho do inimigo, que é o caminho do mal. E muitas vezes, a gente sem perceber, a gente pode estar achando que está no caminho do bem e por descuido, caímos no caminho do mal. A mensagem que eu quero passar hoje, eu quero que os irmãos entendam que para a salvação há só um caminho. E essa é a mensagem que eu quero seguir para vocês, quero mandar para vocês, para que vocês possam, inclusive, levar para as outras pessoas, o que é importante. Bom, na vida todos nós estamos em uma jornada, buscando sentido, paz e uma presença de Deus. Assim como uma estrada leva ao destino, o caminho que escolhemos determina nossas ações, nossas escolhas e, inclusive, nosso futuro espiritual. Parece até brinquedo, ou uma brincadeira, vamos dizer a palavra certa, mas é importante. Cada escolha que escolhemos, nos leva para um caminho. O caminho do bem ou o caminho do mal. Mas como podemos permanecer no caminho do bem? Como podemos nos manter firmes nesse caminho de Deus? Em Provérbios 3, 5 e 6, pedir para os irmãos abrirem, se quiser. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Amém? Diz o Senhor, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Reconheça-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Bom, aí o primeiro passo está explicado, a gente tem que confiar no Senhor de todo o coração. Temos que entregar o nosso caminho a Ele, que Ele possa nos guiar e nos proteger. Se confiarmos só nos nossos pensamentos, no nosso
nosso ser, muito provavelmente no caminho a gente vai tropeçar e cair bem fundo. Muitas vezes conseguimos voltar, mas muitas vezes não conseguimos. E isso é uma preocupação que nós temos que ter. Porque a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, para que mesmo que a gente caia, Ele possa nos buscar. Porque você está conectado com Ele. E muitas vezes, Ele mesmo nos protege para nós não cairmos. Então é importante nós estar conectado com Deus em cada momento. Ao trilhar esse caminho, enfrentamos desafios, obstáculos e dúvidas. Não quer dizer que nós estamos com Deus, que não vamos ter nossos problemas, nossas dificuldades. Claro que vamos. A diferença de estarmos com Deus nesse caminho, mesmo com obstáculos e dificuldades, é que Deus nos protege. Cristo está andando com nós. E mesmo que a gente caia ou tropece em algum momento da nossa vida com Ele, Ele vai estender a mão e vai levantar de novo. E com certeza Ele vai dizer: filho, continua, eu estou contigo. A diferença de não estar com Deus é que se você cair, não vai ter ninguém para te levantar. Nós temos a família, mas muitas vezes a parte espiritual, nem a família, infelizmente, pode ajudar. Só Deus. Tem problemas que só Deus pode resolver. E essa é a preocupação que nós temos que ter, para andar sempre no caminho com Deus, para que nós sempre temos o poder dele para nos ajudar. Eu quero dar uns exemplos de como é andar com Deus, e alguns exemplos de pessoas que andaram com Deus e tiveram essa força que Deus nos dá estando com Ele. Bom, antes eu vou dizer, primeiro é assim, definição do caminho. A forma como seguimos a Jesus em nossa vida diária. A primeira coisa é aquilo que eu falei, comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus hoje em dia? Será que estamos firmes com Deus? Estamos estudando a palavra? Estamos com a palavra em nossa mente? Ou estamos ocupando com mais coisas do mundo lá fora? Isso é importante, porque se nós estamos com mais coisas do mundo lá fora, é sinal que Deus está muito fraco na nossa mente, na nossa vida. E isso é um açúcar para o inimigo. É um docinho. É muito fácil dele pegar e usar a sua vida e fazer o que quiser com ela. Porque você está fraco na fé. Você está fraco no caminho com Deus. E é isso a preocupação que nós temos que ter. É estarmos cada vez mais fortes no caminho de Deus. O caminho reto, seguro e forte. Segundo, e aí o que eu posso dizer? Um exemplo de estar com Deus e largar tudo, deixar tudo e estar só confiando em Deus, aos discípulos. Muitas vezes a pessoa não entende, mas os discípulos largaram tudo. Largaram a família, largaram seus empregos, sua vida inteira para seguir a Cristo. E eles não tinham a certeza, como nós temos hoje, naquele momento, que ia dar certo. Não dá para dizer que... É óbvio que eles entenderam, eles sentiram a presença de Jesus, que era boa, que era capaz, mas eles não tinham a palavra como nós temos hoje. E muitas vezes nós deixamos de seguir a Deus, tendo a palavra de Deus nas nossas mãos, nossa mente, e eles não. Eles preferiram confiar no que Jesus falava para eles. O segundo passo é o caminho da obediência. A importância da obediência é fundamental. Aos mandamentos de Deus como componente-chave para permanecer no caminho. Os mandamentos de Deus, às vezes, parecem pequenos, mas são chaves importantíssimas para nos manter no caminho certo. Parece simples 10 mandamentos, mas muitas vezes nem os 10 a gente consegue nos manter. Parece simples guardar 10 mandamentos, mas não conseguimos muitas vezes. Às vezes tropeçamos.
E sabe o que é o mais importante? É que Deus ama tanto a gente que mesmo a gente tropeçando no que Ele pede, Ele ainda fica conosco, nos protege, nos guarda e, acima de tudo, nos ama e aceita nossos arrependimentos. É só a gente se achegar a Ele. O terceiro passo é a fé, ter fé naquilo que Deus escreveu, naquilo que Deus falou para nos fazer. Isso, acima de tudo, é importantíssimo. A fé em Cristo Jesus para nos guiar nesse caminho. Ele nos sustenta, Ele nos protege, como eu já falei. E nenhum inimigo é capaz de derrotar Jesus. Não importa o que ele faça, se você está enraizado com Jesus, ninguém pode te vencer. Ninguém. O exemplo dessa força, dessa inspiração que nós podemos ter é Abraão. Não é à toa que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Não é à toa, gente. Ele se dedicou a sua vida inteira por Deus. A sua família inteira para Deus. E a gente sabe que é difícil manter nossos familiares na palavra de Deus. Nossos filhos, hoje em dia, é mais difícil ainda. Hoje em dia temos internet, temos joguinhos, temos... Eu tenho 2, gente. Então eu estou falando, eu sei bem. Aliás, 2, um gigante e um quase me alcançando. Mas é complicado, é difícil. E mesmo que você fale, você às vezes não quer chamar a atenção de forma, vamos dizer, não é grosseira, brusca, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente tem que dar uns puxões de orelha. Porque a gente sabe qual é o caminho. E se a gente que sabe o caminho temos dificuldades, imagine quem não sabe. Imagine o quanto essas pessoas lá fora podem estar perdidas. E só estão esperando que a gente faça a nossa parte. Que Deus nos deixou para fazer. Essa é a nossa missão. É pregar a mensagem a todos. A todos. Não importa raça, cor, gênero, a todos. Se vai ouvir, bom, aí é com o Espírito Santo. Mas é importante que a gente faça o nosso trabalho. E aí esse é o quarto passo, porque eu li até agora os 3 passos que está na Bíblia, o que a Bíblia já nos demonstra. Que é o que cada um fez. Abraão manteve a sua família. Mas o quarto passo é o nosso. É a comunidade. É a igreja. Levar a mensagem lá fora. De uma forma que você conseguir. Mas levar a verdadeira mensagem. Aquela mensagem que nós conhecemos. A mensagem que nós lemos. É essa mensagem que nós temos que levar. O resto, o Espírito Santo age nas pessoas. É difícil? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas nós somos escolhidos para levar essa mensagem. Não é à toa que você está nos assistindo, ou você está aqui hoje. Não é à toa. E que Deus tem um propósito, um caminho para você. Você tem que aceitar. Só assim você vai conseguir estar e entender qual é o verdadeiro caminho de Deus. E quem está longe desse caminho, geralmente se sente perdido. E aí a pessoa que se sente perdida, você já deve ter se perdido em algum momento, você fica assustado. Você fica complicado, você fica melindroso, trêmulo, porque você acha que está no caminho certo e quando vê logo à frente, você se perde. E aí você não sabe onde vai correr. Mas nós temos uma base onde Jesus pode ser o nosso caminho.
Nós podemos voltar para Cristo, é só a gente querer. Eu quero contar essa história infantil que eu falei, e muitos aqui devem ter ouvido essa história. Foi um momento chave. Eu vou contar um pedacinho da história para vocês entenderem, depois eu vou contar a parte que me chamou a atenção para este sermão. A história infantil é Alice nos Países das Maravilhas. Quantos aqui já ouviram falar dessa história? Ainda bem que tem um monte, eu fiquei com medo que não tivesse ninguém e eu ia falar à toa. Mas, resumindo, tá? Não vou estender muito essa história. Alice no País das Maravilhas acontece, você deve se lembrar, a Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco e vai atrás dele. Só que eles caem no buraco. Não é assim? Eles caem no buraco. E cai num lugar, Alice cai num lugar onde é tudo estranho, tudo maluco. Ou seja, o nosso mundo hoje em dia é tudo maluco. Às vezes a gente vê cada coisa na televisão, no jornal e qualquer coisa, e a gente acaba, nossa, assustando. Não é verdade? É uma coisa de louco. Bom, e aí a Alice está nesse lugar, e aí ela encontra o coelho correndo, desesperado. E aí o coelho assim, estou atrasado, estou atrasado. A rainha que corta a cabeça, que manda cortar a cabeça, corta minha cabeça, corta minha cabeça. É assim que começa o coelho. E aí de repente aparece a Alice ao lado da rainha, e a rainha está numa execução. E a Alice pergunta, mas por que essa pessoa está sendo executada? A rainha fala, eu não sei. E a Alice, óbvio, como a gente pode imaginar assim, mas como? Não sei, é que hoje é o veredito. Na verdade não é o veredito. Hoje é a execução, amanhã é o julgamento e depois de amanhã é o crime. Mas como? Isso não faz sentido nenhum. Aqui nesse mundo faz. Somos nós, gente. Somos o nosso mundo. Muitas vezes a gente vê as pessoas e te condena, julga, e quando vai falar com a pessoa, percebe que a pessoa é totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. É assim. E o mundo cristão não pode ser assim. Jesus não era assim. Jesus falava com qualquer pessoa. Ele podia ser cego, podia ser mudo, surdo, sujo, limpo, rei, tanto faz. Se a pessoa quisesse ouvir a palavra de Deus, Jesus falava com eles. Esse é um propósito de caminho. Jesus mostrou que a gente tem esse caminho com Ele. Mas voltando à história, para você entender por que eu escolhi esse caminho. Chega um ponto que a Alice está andando numa estrada, e ela encontra um gato em cima de uma árvore. Um gato que às vezes aparece o rabo, às vezes aparece o bigode, só que dessa vez aparece ele totalmente. E ela está perdida, ela resolve perguntar para o gato. Aí ela chega no gato, fala, o senhor pode me ajudar? O gato, quem tem gato em casa sabe, eu tenho 2, eu chego em casa, serviço, a minha esposa também, tá o gato atirado no sofá, parece uma preguiça. E aí o gato responde para Alice, claro, aquela preguiça toda, o que eu posso ajudar? Ela disse assim, eu estou nesse caminho, esse caminho leva para algum lugar, eu estou perdida. E ele pegou e faz a primeira grande pergunta. Para onde você quer ir? Com as suas escolhas, para onde você quer ir? E essa pergunta a gente tem que fazer para nós cristãos. Para onde nós queremos ir? Queremos fazer a escolha de estar no caminho de Cristo? Ou queremos estar no outro caminho? Para onde você quer ir? Pare para pensar. Para onde você quer ir com as suas escolhas? Suas escolhas estão firmadas com Deus? Ou não? É importante a gente ter essa clareza, essa certeza de estamos no caminho de Deus. Mas aí, voltando à história, aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela responde, eu não sei, eu estou perdida. E o gato faz a segunda grande afirmação inteligentíssima que nós devíamos prestar atenção na nossa vida. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Por isso que hoje em dia nós vemos milhões de igrejas, e não estou criticando igreja nenhuma, é só para você ter uma ideia. A gente vê milhões de igrejas, um sai de uma igreja, abre outra. Só que aí, e a palavra de Deus? Quem é que está levando?
A palavra de Deus, quem é que está pregando? Nós gostamos de falar que nós somos os adventistas e nós sabemos a verdade, mas quantos de nós estamos pregando a verdade lá fora? Quantos de nós estamos levando a mensagem lá fora para as pessoas? Para um amigo, um irmão, um vizinho? Quantos? Você já parou para pensar nisso? Quantos? E aí, ontem mesmo aconteceu isso. De noite, minha esposa tinha ido deitar e eu fiquei ali estudando, lendo, não, tem alguma outra coisa que não está fechando. E aí eu pensei assim, eu tenho que entender o que porque só o caminho, tudo bem, a gente entende. Temos dois caminhos, o bem e o mal, o caminho do bem é Jesus. Mas como, se nós estamos perdidos, como vamos conseguir voltar ao caminho? Primeira coisa, arrependimento. Pedir arrependimento para Deus. Dizer para Ele que nós estamos arrependidos dos nossos erros. Escolhas que fizemos erradas. Acontece, qualquer um. Eu já fiz, você já fez, qualquer um já fez. Mas aí tem 3. Deus é tão bom que deu 3. Eu vou dizer a palavra assim... orientações para que nós não nos perdemos do caminho. A primeira delas é o mapa e as orientações, a Bíblia. A segunda, não sei se alguém já foi do exército, foi algum... Bom, vocês devem conhecer uma bússola. Todo mundo já conhece uma bússola, né? Todo mundo sabe. Para que serve uma bússola? Para orientar a gente no caminho, né? Pois é. Deus também nos deu uma bússola. Gigante, forte, poderosa. É o Espírito Santo. Toda vez que nós vamos fazer algo errado, e não vai me dizer que não é verdade, você vem no pensamento assim, não faça. É verdade ou não é? Não faça. Não deixa isso acontecer. Está errado. Essa é a bússola do Espírito Santo. E o terceiro é um guia nesse caminho com Cristo, com Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que Ele nos guia até o caminho, até a Canaã celestial, até a coroa da vida. 3. Como é que você pode dizer que pode se perder? E aí, eu estava pensando, e aí eu refletindo, e aí eu vou pedir para você abrir o último texto da mensagem hoje, que é João 14:6. João 14:6. Laís, pode botar o hino. João 14:6, todos acharam? João 14:6 diz assim, Jesus falando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ou seja, nada pode nos levar a Deus se não for Ele. Ninguém, não importa o que você acha que pense que vai te levar. Ninguém, está escrito bem específico que ninguém, Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, se você não está conectado com Deus, se você não tem um caminho junto com Deus, desculpa, irmão. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas com certeza você vai se perder. Não vai ter como ser salvo. Não é eu que estou falando, a Bíblia está falando. Se você não tiver conexão com Deus, com Jesus Cristo nesse caminho, infelizmente você não vai conseguir se salvar. E aquele que está conectado com Deus e está se mantendo no caminho, ore cada vez mais para se manter nesse caminho, porque hoje em dia é difícil. E a tendência maior é que fique pior ainda para quem está no caminho de Cristo. Então, não deixe você se perder nesse caminho.
Peça para Deus que te guie cada dia mais nesse caminho. Todos os dias, ao levantar, peça para Deus que te mantenha nesse caminho. Porque eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil, gente. É muita coisa que às vezes a gente não entende o que acontece. E a gente se questiona por que está acontecendo isso. Mas Deus sabe por quê. Talvez você esteja passando por turbulências, mas Deus já está preparando o caminho mais forte ainda para você. Talvez você esteja preparando você para quando chegar o momento você vir aqui à frente falar sobre Ele, como eu estou fazendo agora. Ou lá fora, que é mais difícil ainda. Mas isso você tem que dedicar a Ele. Sem você estar conectado com Ele, Ele não pode fazer nada. Ele não vai pegar a sua vida para Ele assim, desse jeito. Você tem que permitir que Ele faça. Você tem que fazer essa escolha por si, para que Ele age na sua vida. E vou dizer para vocês, a maioria deve ter já sentido isso. É gratificante quando você percebe Deus agir na sua vida. É algo que às vezes a gente não consegue nem explicar. Mas ao mesmo tempo você fica numa felicidade tremenda. Porque você sabe que as suas orações estão sendo atendidas. E mesmo que não dê a maioria certo, mas você tem certeza que você está no caminho de Cristo. E que mais à frente você vai encontrar Ele. E vai encontrar uma vida de paz. Uma paz que não tem explicação nenhuma. Nenhum ser humano pode explicar a paz que Cristo pode nos dar. Que Deus pode nos dar. Só você sentindo para saber. Então você que está em casa hoje nos assistindo. Você que está aqui na igreja e veio. Que você peça para Deus nesse momento. Que Ele continue guiando você no caminho de Cristo. E se você, por algum momento, alguma coisa, você está desviado desse caminho. E eu não estou aqui julgando, volto a dizer, julgando ninguém. Cada um sabe qual a situação que você tem que melhorar. Que você peça para Deus. Peça para Deus que Ele corrija. Para que você ande no caminho com Ele. É isso, irmãos, que eu tenho para passar de mensagem para vocês. Vou pedir para colocar o hino final. Quero agradecer mais uma vez a todos pela oportunidade de estar aqui levando a mensagem. No começo eu fico nervoso, fico ansioso. Durante a semana inteira a minha esposa, às vezes, não sei, ela fica mais maluca que eu. Porque eu fico pensando parece que vem milhões de coisas para falar e aí tem que fazer não é um resumo, mas tem que colocar em caixezinhos. E às vezes chega até o último momento. Chega sexta-feira, meia-noite, eu tô lendo o sermão e tá entrando coisa na cabeça. E agora? O que eu faço? Tava falando com a Bruna, estava descendo e eu disse, Bruna, não aguento mais, eu tô entrando coisa na minha cabeça o tempo todo e eu não consigo ajustar para falar. Mas, graças a Deus, espero que a mensagem tenha chegado a todos vocês. Vocês entendam que o caminho é Cristo. E só Ele pode nos salvar. Pode ligar, pode avançar. Vamos colocar em pé para cantar o último hino. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real
Amém, irmãos. Que você possa sair de hoje sabendo qual é o caminho, qual é a escolha que você tem que fazer. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez te agradeço por estar aqui à frente. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui a partir de agora que vai sair do culto. O Senhor esteja com eles e eles escolham cada vez mais o seu caminho, para que no futuro nós possamos encontrar o Senhor e abraçar definitivamente. Esse é um desejo de todos nós que estamos aqui, Senhor. Poder abraçar Cristo Jesus e que o Senhor possa estar presente em cada momento junto conosco. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.